Olá, neste vídeo vamos conversar com o engenheiro eletricista Plínio Nascimento sobre os aspectos técnicos da ecotelha solar. Ele irá fazer uma avaliação técnica do produto e sua aplicação. Eu sou Mauro Nogueira, da Neogeração, empresa que distribui a ecotelha solar. Bem-vindo, Plínio, a esse bate-papo. Muito obrigado, Mauro, pelo convite, né? E é uma honra estar aqui para poder falar de energia solar fotovoltaica, uma área que eu já tenho alguns anos de trabalho, especificamente já tenho os últimos 4 anos eu tenho trabalhado praticamente exclusivamente com energia solar fotovoltaica. Sou engenheiro eletricista, sou formado na UNB, tenho experiência aí todos os campos aí da engenharia elétrica. Que bom. Então, vamos começar agora o nosso bate-papo. Na qualidade de engenheiro eletricista, qual é a sua avaliação técnica sobre a ecotelha solar? Olha, é excepcional. Primeiro porque ela é um produto 2 para 1. O que é o 2 para 1? Que ela tem funções de telhado, né? E o próprio telhado é um gerador solar. E o interessante é que a parte de telhado, pelo peso dela, você acaba economizando também em alguns insumos, né? E aí tem essa vantagem. Se você for projetar uma casa utilizando essa telha, você também já estaria também projetando dentro daquele conceito de IPV, que é o Building Integrated Photovoltaic, que é uma sigla em inglês que significa, né, que é sistema fotovoltaico integrado à construção. Então, é uma construção mais inteligente, com arquitetura já voltada, pensando também no consumo da residência, né, com a eficiência energética. A gente pode dar até um exemplo, né, que a gente fez alguns estudos, para vocês terem uma ideia, uma residência de 40 metros quadrados, mais ou menos 20 telhas, né, daria para garantir o sustento energético de uma residência com 4 moradores, né? Um consumo aproximado, mais ou menos, aí de quase 20 kW por dia, né? Então, assim, é muito bom. Plínio, com relação à eficiência da ecotelha, existe a classificação do Inmetro. A gente sabe que a telha é certificada pelo Inmetro. Aliás, a única telha certificada até o momento para comercialização no Brasil. E nessa certificação, ela é classificada na categoria E. O que é a categoria E? É de um produto menos eficiente. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Mauro, é até bom ser feita a pergunta aí, porque algumas pessoas que adquirem a telha, quando olha lá o selinho lá do Procel, né, aquele que classifica A, B, C, D e E, às vezes se espanta, fala, se a telha é tão boa, por que está aqui marcando como E? E aí eu quero esclarecer assim, de uma vez por todas, né, para todo mundo. Primeiro, a gente tem que falar da metodologia que é utilizada. Para você determinar a eficiência do módulo, você vai comparar lá o valor de pico, né, que é o que eles chamam. Quando você compra um módulo, ele vai vir discriminado lá, 300 watts pico. E esse 300 watts aí, ele foi medido em laboratório por uma condição específica, que é uma irradiação do Sol, né, sobre o módulo de 1.000 watts por metro quadrado. Então, a gente pode perceber que a eficiência de um módulo ele é determinado baseado na área, né? A área que é praticamente composta de células. E aí, quando você utiliza essa metodologia aí para calcular a eficiência, né, da telha, a metodologia aí que o Inmetro utilizou para certificar essa telha, que, inclusive, ela é a única telha certificada, né? Você levou-se em consideração esse espaço em branco, né? Quem está vendo essa apresentação nossa aí pode ver o exemplo da telha aí atrás do Mauro. Essa parte branca aí, essa que é o vale, né? É o espaço destinado aí a escoamento da água, né? E se você for levar realmente em consideração a área útil, né? Quer dizer, desconsiderar toda essa parte aí em branco aí de escoamento da telha,
você vai ver que a eficiência dela está comparável aos módulos com classificação do tipo A. Então, por isso a gente pode dizer que a telha ela é eficiente. Então, eu não tenho medo de frisar com todas as letras, né, que a classificação dela não é a classificação E, é uma classificação A. Infelizmente, a metodologia ela é abrangente, né, assim, em termos de utilizar a área, não considerar a área útil, e aí a telha ficou classificada como E. Mas aqueles que forem utilizar a telha e quiser refazerem esse cálculo aí, desconsiderando essa área de escoamento, área branca, vão ficar surpreendidos ao comparar essa análise da telha com os módulos concorrentes. Até porque, Plínio, a telha é um material construtivo, então ela precisa dessa área, né, de escoamento em função da segunda função dela, que é material construtivo, né, além de módulo fotovoltaico. Mas, na sua avaliação, o que a torna um material eficiente? Por que ela pode ser considerada um equipamento de alta performance? Em primeiro lugar, por conta das características da célula, né? É uma célula monocristalina, que são as células mais eficientes que tem no mercado, né? Monocristalina porque é feito com a utilização de um único tipo de silício, né? E isso dá uma eficiência maior do que a maior parte das células policristalinas que a gente encontra no mercado. Para vocês terem ideia, a eficiência dela gira em torno de 22,5%, que é uma eficiência altíssima, né, para utilização residencial, utilização comercial e utilização industrial. Fala um pouquinho, Plínio, da sua avaliação sobre o material que é utilizado na telha. Então, além das características da célula, uma questão que é bastante importante a gente frisar também é a questão do material de construção da telha, né? Que é de fibra de vidro, envolve também o encapsulamento de EVA e PET. Essas características construtivas da telha, ela garante que ela seja um material mais eficiente em relação às perdas por degradação induzidas por diferença de potencial, né? Que é o famoso PID, né? Plínio, explica para a gente o que é o PID. PID é uma sigla que significa Potential Induced Degradation, né? Que é uma degradação induzida pela diferença de potencial. A diferença de potencial que pode ocorrer entre os materiais aí de constituição dos módulos fotovoltaicos, né? No caso específico aí seria o vidro, as partes metálicas, né? Com as placas de silício, né? Então, isso aí pode dar um problema, né? Pode dar um problema, dependendo do arranjo que você monta aí, pode ocasionar até uma corrente reversa, né? Um aumento de corrente, pode dar alguns problemas. Ou seja, com a telha já não tem esse problema. Não tem esse problema, porque é um material, digamos assim, que o próprio encapsulamento de EVA e PET, né? São materiais isolantes, né? E aí é interessante também que isso dá também uma certa segurança na parte de proteção contra a descarga atmosférica, porque se você faz uma construção utilizando as telhas, você não necessita aterrar as telhas em si. Você teria que se preocupar somente com o aterramento elétrico, né? Aterramento da parte de corrente contínua aí, e da corrente alternada. Não teria que se preocupar com o aterramento em si da carcaça, que é uma preocupação que você tem que ter quando você faz instalação com módulos. Quando você faz instalação com módulos, você tem que integrar toda essa parte metálica aí dos módulos com o aterramento da estrutura do telhado. Porque o ideal é você não ter diferença de potencial, que aí não tendo diferença de potencial, se caso aconteça um acidente de um raio cair, ele vai escorrer naturalmente para a parte do SPDA, né? E aí vai escorrer para a terra, vai prejudicar os módulos. No caso da ecotelha, ela tem essa vantagem.
você não necessita aterrar a estrutura da ecotelha. Você só se preocupa com o aterramento da parte elétrica. Plínio, para a gente finalizar agora o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a questão da fixação da telha e da instalação e conexão entre as telhas. O que essa telha tem de peculiar? Em relação à parte de instalação elétrica, é muito similar a você instalar um módulo fotovoltaico. Em relação aos componentes da telha, né? Sim, algumas pessoas podem questionar, né? E como é que são os componentes? Questão dos conectores. Conectores da telha são conectores homologados, conectores MC4 certificados, e o cabeamento também é um cabeamento certificado. Tem todas as características dos cabeamentos de módulos são idênticos, né? As conexões idênticas também. Então, não tem mistério nenhum. Mistério nenhum. Instalar módulo na parte de instalação elétrica e instalar telha é a mesma coisa. Plínio, a gente sabe que tem algumas telhas que estão para serem lançadas no mercado. O que você diria que seria a diferença da ecotelha solar para essas telhas aí que estão prestes a serem lançadas? Em relação a essas telhas que estão chegando agora no mercado, a grande vantagem da ecotelha solar é o número reduzido de conexões. Então, a gente tem uma área de 2 metros e 10, 2 metros quadrados, a gente tem uma conexão, né? Uma conexão positiva e uma conexão negativa. Se você for comparar a mesma área de 2 metros quadrados para um conjunto de várias telhas, você vai ter um número maior de conectores. Com um número maior, mais elevado de conectores, você aumenta o número de perdas no sistema. Aumentando o número de perdas no sistema, você vai diminuir a eficiência do seu sistema. E aí você também pode ter um grande problema, porque com a elevação desse número de conectores, você tem um risco maior de ter problemas como de incêndio, né? Porque você está colocando pontos a mais de resistência no seu sistema, né? Perdas a mais no seu sistema. O uso da ecotelha solar, ele é um uso mais eficiente e mais seguro em relação a essas novas tecnologias de telhas. Plínio, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado desses esclarecimentos aí que você fez sobre a ecotelha solar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.